Fala galera, beleza? Aqui é o professor Lomão e você está no canal Mais Gel. No vídeo de hoje vamos colocar mais um corte das nossas lives que rolaram aqui no nosso canal. Isso mesmo, e o assunto dessa live é... É um tema que é também muito cotado, inclusive para o Enem, né? A questão dessa automedicação. Né? Então, pessoal, aí a gente começando aqui logo de cara com os slides da Daniela aí. Se você quiser ir comentando, Daniela, pode ficar à vontade. É só para destacar essa questão já que a gente está trabalhando muito numa perspectiva de atualidades, né? Esse tema me chamou muita atenção, e aí quando a Jéssica me falou, eu lembrei dessas duas reportagens, né? Eu acho que toda a nossa conversa aqui vai girar muito em torno dessas duas questões. De um lado, os perigos físicos mesmo, né, que essa automedicação pode gerar para as pessoas que se automedicam, inclusive indo depois, necessitando depois recorrer ao sistema de saúde, aos hospitais, por causa de efeitos colaterais, sendo que poderiam ter ido para resolver o problema, né, antes dele se agravar, e pessoas que às vezes recorrem ao sistema de saúde, mas nem sempre é possível resolver, como o caso de uma enfermeira. Então, a gente pode até associar, né, ter aquela ideia um pouco limitada de, mas só se automedica quem não tem informação. Só se automedica quem é pobre, quem mora em locais... Também existe isso, que a gente vai conversar depois, mas olha só, uma mulher que é enfermeira, ela tomou várias cápsulas de um chá, e quando a gente fala de automedicação aqui, né, Rocha, a gente não está falando só de remédios exatamente comprado em farmácia, mas toda aquela coisa que você usufrui, né? Pode ser. Meu pai tem um daqueles livros, não sei o que lá, Medicina de A a Z, que vem. E não é desrespeitando os conhecimentos e os saberes populares e as medicinas alternativas, mas a gente tem que ficar muito atento, saber dividir, saber separar. E aí, essa enfermeira, ela tomou várias cápsulas de um chá, de vários chás juntos, e aí ela teve uma hepatite fulminante, e ela foi para o médico. Os médicos não sabiam, nem ela tinha noção, porque ela achou que por ser natural, não tem problema. E aí, quando fizeram uma bateria de exames para saber por que ela estava ali passando muito mal, descobriram que o fígado dela tinha parado e não foi. E ela fez um transplante de urgência, mas não conseguiu sobreviver. Então, eu acho que o maior perigo, se a gente puder eleger aqui, é o risco de morte. Dependendo do que você toma, da quantidade que você toma, você pode morrer, né? Diz o ditado que a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, né? E outro detalhe aqui que chama muita atenção, que a gente vivenciou, a gente está vivenciando, a gente viu isso acontecendo, é a questão da automedicação, que pode servir, inclusive, para o enriquecimento, né, da indústria farmacêutica. Porque a gente não pode ser bobo de achar que a indústria farmacêutica está necessariamente preocupada com a nossa saúde, né? Ela lida com medicamentos e saúde, mas ela está preocupada em lucrar. E aí, recentemente, a gente viu, né, alguns laboratórios que os CEOs, né, os representantes dos laboratórios de alguns medicamentos foram convocados na CPI da Covid. E, assim, os dados mostram que eles tiveram um aumento nos lucros da venda de medicamentos como a ivermectina de mais de 600%. Gente, eu não sou da matemática, não, mas 60% para mim já seria muito. 600 é absurdo. Então, as empresas, elas nadaram de braçada com a venda de determinados medicamentos que, não, além de não ter comprovação, que isso aí é outra treta gigantesca, mas as pessoas iam na farmácia assim, me dá um remédio tal que o político tal falou lá que resolve, porque ele fez propaganda, porque não sei o que, e as pessoas entraram nesse medicamento, tiveram problemas, muitos também, transplante de fígado, dificuldades, né, renais, hepáticas, e as empresas nadaram de braçada, e o pior, nada foi feito, a CPI aí, infelizmente, a gente não sabe até agora quais serão os efeitos dela. Então, eu trouxe essas duas notícias para destacar dois eixos importantes, dois argumentos interessantes que podem parar na redação de vocês. Então, pessoal, o que é a automedicação? A própria palavra se define, é o uso de medicamentos sem prévia indicação médica, né? Então, é você usar medicamentos aí a esmo, porque, sobretudo, isso avançou muito depois que a gente tem essa nossa quarta revolução industrial, que é a revolução industrial da internet, onde a gente tem sites, a gente tem o YouTube,
né? Cheio de pessoas dando soluções para tudo. No final do vídeo, peça para curtir, para compartilhar, mande para os seus amigos, isso. E vem com aquelas coisas mais esdrúxulas também, né? Sem querer, como a Daniela falou aí, sem querer desmerecer a sabedoria popular. Mas a automedicação, ela gera muito mais problemas do que benefício, né? Então, a automedicação a gente define como sendo isso aí. A autoridade na decisão de tomar medicamento de receita tem que ser dado pelo médico. O farmacêutico, ele pode receitar, indicar alguns remédios, desde que o uso desse remédio não faça bem e nem faça mal, né? Um antiácido, talvez, alguma coisa assim. Remédios que não precisam de indicação médica, são aqueles remédios que não têm um efeito colateral tão grande. Então, nesse contexto aí, a gente pode falar dessa automedicação aí, e só o médico está autorizado a receitar esses remédios. Recentemente, nós tivemos leis no Brasil que limitaram muito o uso de remédios, né? Sobretudo de antibióticos, que eram consumidos à torta e à direita. Hoje você vai comprar um antibiótico na farmácia, qualquer que seja a dosagem, ele exige você comprar aquela rifocina para você passar num arranhão que você teve, né, precisa de receita médica. Então, as leis evoluíram nisso para diminuir a automedicação, mas ainda é uma questão cultural na sociedade brasileira, né? Então, a gente tem essa questão da cultura, né? Então, é excluída de qualquer profissional exterior à medicina de indicar remédios, né? A gente tem indicação, entre aspas, de remédios, até o guru de muita gente que foi preso, né? Ali no interior de Goiânia, ele fazia alguns remédios caseiros, né? E muitos deles não se sabe nem a fórmula. Alguns era só praticamente placebo, né? E porque promoviam a cura espiritual. Então a gente tem muito dessa questão aí, que é uma questão assim também cultural, né? Tanto que o Brasil, com sua fauna e a sua flora, é a maior farmácia do mundo, né? A farmácia natural do mundo, com certeza, é o Cerrado, com certeza é a Amazônia, com certeza é a Caatinga. Mas, assim, tem que saber para que usar, por que usar e quais os efeitos colaterais. E a gente sabe que a gente tem a biopirataria também nessa condição. Você pode abordar também a questão da biopirataria nesse processo da automedicação, porque os próprios laboratórios estrangeiros, eles praticam a biopirataria no Brasil, porque eles chegam aqui e como é que eles têm acesso? Eles não vão sair pesquisando tudo que é planta na Amazônia, né? Eles vão se comunicando com as comunidades locais e, tipo assim, pergunta: o que você toma quando está com dor de cabeça? Eu tomo a planta tal, a folha tal, a casca da árvore tal, e ele vai lá e pesquisa, né? E desenvolve a fórmula, e aí chega a preços caríssimos dentro das farmácias, né? Hoje nós temos um problema muito grande no Brasil, que é o preço dos remédios muito além da capacidade do brasileiro consumir. E a gente tem também esse lado aí da questão econômica, né, gente? Porque consumir remédio de farmácia não é barato. Por isso que muitas vezes as pessoas também vão atrás de raízes, atrás de plantas, atrás de folhas, atrás de chás, simplesmente porque ouviram falar. Então, a gente tem essa situação aí. A automedicação, ela abrange também diversas formas pelas quais os indivíduos responsáveis decidem sem avaliação médica, como eu falei para vocês. Pode ser por uma questão de cultura, pode ser por uma questão de economia, pode ser por uma questão de fé, religiosidade, né, qualquer que seja ela, cristã ou não, né? Então,
Pode ser por uma questão de falta de perspectiva, né? Muitas vezes alguns problemas estão desenganados pela medicina e o indivíduo, então, acabam... Várias são as razões por que as pessoas se automedicam, né? Mas a principal delas é a questão da renda e a questão cultural, a falta de conhecimento, né? Então, a gente tem isso aí, o compartilhamento de medicamentos, né? Compartilhação de medicamentos. Não sei na família de vocês, mas na minha família sempre tem. Um vai no médico e toma um remédio, né? O médico passa um remédio que foi bom para ele. Aí eles colocam até no grupo da família: eu tomei esse remédio, foi muito bom para mim. A outra: me dá o nome, me dá o nome. E todo mundo acaba tomando o mesmo remédio, como se todo mundo tivesse o mesmo corpo, né? Como se todo mundo fosse igual. Então, é isso que é a automedicação. Então, é a escolha de usar medicamentos feitos pelo indivíduo para tratar seus sintomas, ou sinais causados por doenças, né? Feito por ele ou adquirido por ele. Porque ouviu falar que é bom, alguém indicou, alguém tomou. Nisso aí está a questão da dificuldade de obter consultas no sistema de saúde, né? A gente sabe que o SUS é maravilhoso, mas não é tão maravilhoso quanto a gente queria que fosse. Então, a gente tem a questão aí dessa dificuldade no sistema de saúde. A gente tem o preço da consulta na rede privada, a gente tem a questão do preço, do custo dos remédios, né? Tanto que tem essa questão aí de custo de remédios, que muitos remédios que são distribuídos gratuitamente chegam a perder a validade. E aí eu trouxe a questão da propaganda, que foi o que mais me chamou a atenção, porque eu trabalho muito com jornais e revistas antigas, é um negócio que eu gosto muito. E aí o século XIX e o século XX, finalzinho do XIX e início do XX, a gente vai ter uma popularização da imprensa no Brasil. Vão surgir vários jornais, até com o desenvolvimento técnico. Então vão surgir almanacs voltados para a questão da medicina, especializados, né, com uma tiragem considerável, como o Rocha falou aí, uma das questões que perpassa a automedicação é a propaganda. Você se automedica por vários motivos, mas dentre eles, porque existe alguém te falando: compra isso que você vai resolver os seus problemas. Né? Então, a gente tem o Farol da Medicina, o primeiro almanaque especializado, tá? A gente vai ter outra revista especializada no público feminino, e depois eu vou falar um pouco sobre essa questão de como a propaganda vai focar em públicos, né? E eu achei interessantíssimo, dentre os públicos específicos, a gente tem também, além da mulher, né? A mulher, principalmente para curar problemas uterinos e por aí vai, né? Ai, a histeria feminina, a mulher tá nervosa, então toma aqui um remedinho, toma aqui um elixir, toma aqui um xarope. E também, gente, a tuberculose, que foi uma doença no final do 19, início do 20, bastante comum no Brasil, você tinha um xarope chamado Bromil, que as propagandas dele eram voltadas para as pessoas consideradas boêmias, que acabavam, né, contraindo essa doença por viver muito à noite, ter contato com muita gente. Então, essa reportagem aí, essa propaganda, eu achei legal. Tem que seria um sambista, né? Na porta lá de uma moça, e você tá tossindo? Como é que você vai fazer a serenata, bicho? Vamos tomar um remédio, senão ninguém vai querer te dar um beijo, né? Segue, Rocha, por favor. A imagem de uma botica que eu falei ali para vocês em preto e branco, né? Que seria um ancestral da farmácia. Aqui, mais algumas propagandas, inclusive algumas delas que a gente conhece. Eno, né? Quem não toma sal de fruta? Qualquer probleminha, a gente corre no sal de fruta. Qualquer enjoozinho, a gente toma um omeprazol, né? E assim, não é necessariamente um problema, porque se você tá incomodado, enjoado, com dor, você tem que dar 12 aulas num dia, você vai ter que tomar um remédio, senão você não vai dar conta. O problema é você deixar isso passar e depois que sentir a dor, você tomar de novo, e no outro dia tomar de novo, e tomar de novo, e nunca ir ao médico. A hora que você for, já vai ser meio tarde. Você vai ter um buraco. Você trouxe um processo histórico aí do remedinho lá para boêmios, é como hoje, né? O Engove, toma um antes e um outro depois. Você fica amanhece zerado, né? Então, você vai trabalhar de boa. Propagandas não mudam. Elas
mexem com a gente, elas focam nos públicos, né? E não era só propaganda em revista, cartões postais, como aquele ali da emulsão Scott. Foi horrível, tomei muito esse negócio, Horrível. horroroso. E olha só, apelando para coisas do tipo, o homem moderno trabalha demais, faz coisa demais, ele não pode ter dor de cabeça. Então vamos resolver isso com aspirina. Deixar de trabalhar? Não. Reduzir a carga horária? Não. Toma remédio. E a Bayer, eu trouxe ela aqui porque ela vai ser uma das primeiras empresas. O fundador da Bayer, ele não era médico, nem farmacêutico, nem nada. Ele era, ele era publicitário. Olha só que loucura. E ele trouxe uma verdadeira revolução nas propagandas, com propagandas muito coloridas, muito chamativas, né? Que passaram a ser copiadas e copiadas. Pensando nessa questão das epidemias, a gripe espanhola, início do século XX, ali, né? Década de 10, que chega no Brasil, então vai ter um boom de medicamentos e soluções para resolver a questão da gripe espanhola, né? Por favor, Rocha. E aqui também mais propagandas, estratégias, as diversas estratégias do convencimento, e aí eu não poderia perder o timing aqui também, Rocha. Questão do Viagra lá, ó, gatinhos, medicamentozinhos para resolver a impotência sexual, né? Alguns medicamentos para criança, à base de cocaína, galera. Vê se pode um negócio desse. E isso vai demonstrar que a questão de uma fiscalização se tornou urgente, porque senão a galera ia receitar qualquer coisa ou prometer qualquer coisa. Tinha remédio que prometia a cura do suicídio, até divórcio. Você tinha remédio, não, toma esse remédio aqui que você vai evitar seu divórcio. Eram essas as estratégias. Quando o cigarro começou a ser combatido, remédio para não. Então, essa questão da doença ela está muito ligada com o contexto, né? Tá com preguiça? Não seja um jeca tatu. Isso atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Vamos tomar um remedinho. Problemas com o alcoolismo? Isso também atrapalha a família, o desenvolvimento econômico. Vamos tomar um remedinho, né? Quer emagrecer? E aí a questão do emagrecimento tinha remédios. Durante um tempo eram receitados para pessoas que queriam engordar, porque durante muito tempo a magreza era sinal de pobreza. Então, ser magro era um problema. E durante, né, a partir da segunda metade do século XX, a gente vai ter o contrário. Mulher gorda é sinal de desleixo. Inclusive, pode até contextualizar no texto aí a questão da Paula Abelha, né, a cantora que morreu recentemente, o auto se medicar nessa questão do emagrecimento. Que é uma coisa que mexe, muitas mulheres estão à procura disso. E aqui também não cabe a nós ficar julgando, porque essas mulheres estão muito preocupadas com futilidades. Gente, as mulheres são bombardeadas pela mídia, assim como os homens estão preocupados com a impotência, as mulheres estão preocupadas em ter uma pele que dure muito, em ser magra, e por aí vai. E a questão também, eu trouxe até aquela propaganda ali no cantinho com o Pelé, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Pelé, fazendo propaganda do biotônico, né, na década de 50, que é outro negócio que eu tomei até mandar parar, horrível também. Segue, por favor, Rocha. Tem uma bula que mente mais que tudo. Não, e aí, para a gente encerrar aqui, né, fazendo algumas considerações que o Rocha já fez, essa questão dos limites, né? O automedicar-se, essa palavra automedicação, ela é muito recente. Não dá para a gente tentar incluir esse conceito lá no Brasil colônia, não tinha essa ideia de automedicar. As pessoas que recorriam aos barbeiros era a medicina da época, era as práticas médicas da época. Então, automedicar é um negócio que começou a ser pensado, esse conceito começou a ser moldado recentemente, desde no Brasil com a criação da Anvisa, que está escrito automedicação. Então, eu acho que o problema não é necessariamente você buscar formas alternativas de resolver suas questões que incomodam, mas o problema é você ficar só nisso, o problema é você acreditar em qualquer coisa, o problema é você achar que só porque funcionou com seu vizinho vai funcionar com você. Então, os limites dessa automedicação. E que a gente percebe por uma série de motivos, como o Rocha falou, as pessoas extrapolam esses limites. Limites para quê, né, gente? Para quê? A questão social, que é importantíssima, não, é um bom gancho, é um gancho que eu gosto. A dificuldade de ter acesso à saúde, às vezes faz com que as pessoas recorram a isso. Falta de estrutura, falta de acesso a plano de saúde. Essa ideia de, não é natural, não faz mal. Faz sim, tá? Pode sim fazer, principalmente quando se trata de quantidades. Interação medicamentosa. Às vezes, determinados chás podem causar má formação na criança, igual o Rocha falou dessa questão, até citando um exemplo, né, próximo a ele. O lobby farmacêutico, empresas que atuam junto ao governo para poder estimular a automedicação para ganhar dinheiro. A falta de fiscalização que a gente já falou aqui, e não só fiscalização, mas punição. Você acha que uma pessoa que, sei lá, vende medicamentos sem comprovação, você acha que essa pessoa vai ser punida? Você já viu alguém sendo preso por causa disso? Né?
campanhas de orientação, não adianta só você punir os que estão vendendo um medicamento de maneira indiscriminada, não adianta você só punir o farmacêutico que está ali vendendo remédio sem bula, se você também não punir ou não orientar, né? Até essa questão a gente entra na questão aí do liberalismo, né? Se o Estado pode ou não pode te proibir de determinadas coisas, mas orientar na escola, as propostas de intervenção que o Rocha deu foram maravilhosas, né? Para um uso consciente, né? Falta de dados específicos. A gente tem esse apagão, né, nos dados no Brasil, e a gente tem também, a gente precisa ter, porque se não tiver dados, e aí até ampliando um pouco o tema, por que é péssima essa ideia de não ter um censo, galera? Se não tem dados, a gente não identifica problemas. Se não identifica problemas, a gente não faz políticas públicas. Então, a gente não sabe. O Rocha trouxe lá, né, Rocha? Os medicamentos que são mais utilizados, mas aquelas pesquisas geralmente são feitas por amostragem. Não é bater de porta em porta e ir atrás de todas as. Qual a porcentagem de habitantes do Brasil que se automedicam? Isso aí a gente não tem, os dados são escassos, então a gente está trabalhando no escuro, não tem como fazer muita coisa, né, sem dados. E a ideia da medicalização da vida, que aí é uma crítica, né? Vamos sentar junto aqui, né? É quase é quase um grupo Vamos abrir nosso coração, né, gente? Todo mundo aqui acha que vai resolver os problemas com uma pílula, com um medicamento. A gente acha que vai entrar na farmácia, vai tomar o medicamento tal. A gente acha que a gente gosta de coisas assim. E, infelizmente, não é assim que funciona. Então, é um grupo de autoajuda, né? É quase um grupo de autoajuda. E o uso indiscriminado desses medicamentos, que é, eu acho que o mais perigoso, o mais difícil, que podem gerar efeitos colaterais muito, muito grandes. Inclusive, efeitos que não são só pessoais, tipo, não, professora, deixa pra lá, se o cara quer tomar isso aí e morrer, o problema é dele, mas, gente, superbactéria não é legal pra ninguém, já pensou, você vai no hospital, fica internado e pega uma superbactéria, né, então a ideia é também pensar em algo também no coletivo, para além do individual. Kerler, meu querido, você levantou a mão ou foi sem querer? Não, eu levantei para falar, você falou da suposição, se tá com problema, toma um comprimido. Tá tendo uma ondinha no mundo do TikTok aí, de um medicamento para estudo. Ritalina. Ritalina. Na minha época, a galera tomava. Não é uma modinha atual. A diferença é que hoje está no TikTok, mas na minha época de vestibular, tinha contrabando de Ritalina. Ribit. Só que agora eles estão vendendo, R$200 a caixinha. Aí eu fui ler a bula para ver o que é. É um hipovitamínico. Nossa, então, assim, é triste demais, né? O efeito colateral disso é. Diga, Henrique. Também sobre essa questão dos remédios para melhorar o estudo, né? Tem até um documentário da Netflix que é sobre isso. Que acho que é dos Estados Unidos, de uma faculdade, que eles entrevistaram um monte de estudante que usava esses remédios para render mais estudos. É tipo uns trem muito pesados. Eu esqueci o nome do documentário Aí agora. vem a ideia de o que é droga, né? A gente condena aí e tal, mas o que é droga, né? A gente pensa em droga só como coisas para uso recreativo, né? Mas essas drogas aí que são vendidas... E o que é droga? A diferença da droga para o remédio ou do veneno para o remédio é a quantidade, talvez, né? Então, é algo bem complicado. Então, é algo que os jovens também têm que ficar muito atentos. Eu sei que, principalmente vocês que estão nesse momento tão delicado da vida, 1000 demandas e 24 horas de um dia é pouco. Falo por mim também, que trabalho aí, né, Rocha? 1 milhão de escolas, a exigência é gigantesca. Eu, a Jéssica, a gente está correndo atrás dos nossos sonhos, mas a gente sabe que às vezes o valor é muito alto, né? Eu faço uso de medicamentos, eu fui muito resistente a tomar alguns ansiolíticos, né? Mas nunca passou na cabeça tomar sem acompanhamento, porque eu tenho muito medo, inclusive, dos efeitos colaterais. Vou tomar um negócio que pode piorar, ou que por um tempo pode ficar bom e depois pode piorar a minha depressão, a minha ansiedade. Mas aí a gente acabou indo atrás disso, mas a gente acha que isso vai resolver os problemas. Tem muita gente que toma antidepressivo e ansiolítico e não melhora a alimentação, não faz atividade física, não diminui a carga horária de trabalho. Gente, desculpa, aí não resolve. Aí entra a ideia da medicalização da vida. A gente acha que um medicamento vai resolver tudo. E não vai. E é no mundo todo. É claro que países com baixo DH como o Brasil, isso acaba ficando mais comum, né?